dia a todos. Bom dia. Eu vou inicialmente pedir que todos vocês, nesse primeiro momento, desliguem aí os microfones, né? As câmeras ainda são opcionais, mas os microfones, por gentileza, desligados, até para facilitar a plataforma, tá? Eu já distribuo aqui bom dia a todos vocês. Me permiti ficar sem máscara, até porque respeito rigorosamente os protocolos, mas eu estou distante dos meus colegas e aí não teria essa necessidade, por isso me permito ficar sem a máscara, tá? Reitero aqui a presença da nossa equipe de linguagens, né? Da equipe de linguagens da nossa diretoria de ensino. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Vitor, PCNP de Língua Portuguesa, e divido a disciplina com a Cristiane Nunes, que inclusive passo a palavra daqui a pouco. Temos também o PCNP Murilo de Arte, a PCNP Sandra de Linguagem, de Língua Estrangeira Moderna, e também o Mário de Educação Física. Antes da gente começar, evidentemente, a nossa formação, vamos fazer aqui alguns combinados, tá? Então, de fato, manter o microfone desligado vai ser importante para todos nós, até para facilitar a plataforma. O chat ficará aberto e nós temos a nossa PCNP Sandra, que vai ficar responsável pela mediação do chat. A Sandra já sabe que todos nós somos educados, então não precisamos colocar bom dia, não tem essa necessidade, tá? E o Rogério, que é o nosso apoio tecnológico, o PCNP Rogério, ele vai ficar responsável por gerar a lista, né, e fazer a gravação da nossa TPC. De fato, vocês receberão também o formulário para preencher a posteriori, tá? Então, vamos dar início. Primeiro, por favor, bom dia, Cris Nunes. Bom dia, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês nessa formação, nesse bate-papo, nessa discussão, e que tenhamos uma aula muito boa. Perfeito, Cris. Então, sem delongas, vamos para o tema essencial da nossa TPC, que é o desenvolvimento da competência leitora, óbvio, mediante as modalidades didáticas de ensino de leitura. A ideia é que a gente faça aqui uma conversa, um bate-papo a respeito desse tema, que muito nos interessa e, de fato, é muito importante. Eu estou, ao mesmo tempo, falando e, ao mesmo tempo, passando as telas. Então, pode ser que dê um atraso aí, tá? Os objetivos da nossa TPC, além de instigar a discussão em relação a essa prática, é também reconhecer as modalidades de leitura e identificar essa praticidade, né, essa aplicabilidade das modalidades de leitura também na nossa prática, no nosso dia a dia. Esse é o nosso principal objetivo, certo, Cris Nunes? Isso mesmo. Acho que está dando um pouquinho de delay até eu responder, mas é isso mesmo. Temos esses objetivos que são tão importantes. Sabemos que a leitura é um grande desafio para nós, né? Frente à nossa realidade. Então, é muito importante a gente ter aí um caminho a percorrer. Eu começo aqui usando um trecho do Mário Quintana, e eu vou dizer uma coisa, Cris Nunes, eu não sei você, mas eu certamente, enquanto professor de língua portuguesa, já utilizei essa estratégia de leitura. O Mário Quintana diz o seguinte, nesse pequeno trecho, né, nesse texto. Sim, havia aulas de leitura naquele tempo. A classe toda abria o livro na página indicada. O primeiro da fila começava a ler. E quando o professor dizia adiante, ai de quem estivesse distraído sem atinar o local do texto. Ora, é uma estratégia muitíssimo utilizada. Cris Nunes, não negue com a cabeça, porque eu sei que você também já deve ter utilizado muito essa estratégia. É importante... Só um instantinho. Sim, Vitor, eu já utilizei, né, essa estratégia. Realmente, agora é a hora da leitura. Vamos ler. Quero todo mundo atentos. E eu confesso que eu tinha essa intencionalidade, a intencionalidade de concentração. O que precisamos ficar atento nessa fala do Mário Quintana é essa expressão que ele diz aí, ai de quem estivesse distraído. Por quê? Porque a gente vê uma punição. E se a gente está lidando com punição, é óbvio que para o aluno isso não é agradável.
Nós não gostamos de sermos punidos. E, normalmente, quando a gente é punido por alguma coisa, a gente acaba fazendo um bloqueio, né? Então, eu já utilizei, vou ser bem sincera, já usei sim, mas precisamos tomar cuidado com esse item aí da punição. Passo a palavra para você. Nunes, eu já utilizei e confesso que eu sempre ficava muito frustrado quando o aluno não sabia exatamente onde ele estava. Agora, eu acho que você tocou num assunto que é extremamente importante e que precisa ser sempre atento, estar sempre atentos, que é a intencionalidade daquilo que é proposto. Quando você indica uma ação pedagógica, você precisa ter com clareza qual é a intencionalidade daquela ação. Então, que a gente tenha uma necessidade de que a estratégia de leitura seja favorável, seja muito bem estabelecida, é preciso que o professor entenda que aquela estratégia tem uma intencionalidade. E qual intencionalidade é essa que você procura? Isso é extremamente importante. Sintetizando aí, Nunes, é o seguinte, é isso que você realmente falou e que eu acabei de pontuar nesse sentido. Que nas aulas de língua portuguesa, também de literatura, né, existem possibilidades inúmeras de estratégias de leitura. Não é? O que é muito importante é que fique claro aí a necessidade de autonomia leitora do estudante, ou seja, que ele entenda qual é a melhor maneira que ele tem para ler. Né? Pode parecer muito simples, mas, de fato, quando o aluno se sente à vontade com aquela estratégia que ele mesmo adotou como favorável e melhor para que ele apreenda aquilo que ele se propõe a ler, de fato, é realmente mais interessante. Óbvio, precisa levar em consideração as práticas sociais de linguagens, inseridas, obviamente, nos campos de atuação. O meu está logado. Agora foi. Eu vou pedir mais. Microfone desligados. Então, aí nessa questão, Vitor, você pode passar, por favor, o próximo slide? É aí que vem o nosso trabalho do professor. Vejam que grande nó nós temos que tirar, né? Nós temos que desamarrar. Qual é o nosso grande desafio? Nós temos as práticas sociais, as práticas humanas, e a leitura faz parte dessa questão humana, é o nosso produto. E além disso, nós precisamos transpor toda essa situação, todo esse conhecimento para dentro da sala de aula e de uma forma agradável, de forma que dê sentido para o aluno. É interessante que a Kátia Bracken coloca o seguinte, tem a seguinte fala. Eu vou ler aqui um pouquinho o slide para vocês. É a fala da Bracken. As modalidades didáticas, os tipos de atividades, trata-se de atividades elaboradas, de modo a tematizar aspectos muito específicos do conteúdo, que é o nosso objeto de estudo. Nessa questão aqui, nós temos a leitura. E além disso, ela coloca que nós, professores, precisamos lançar mão de procedimentos que permitem que seja lançada uma lente de aumento sobre o aspecto. Então, é óbvio, professor, que quando você está trabalhando a leitura na sala de aula, terão alunos que não vão mostrar interesse. E é neste momento que você vai verificar quais os procedimentos que são mais adequados. Porque é importante que o aluno se aproprie desse conhecimento, que tenha esse conhecimento de procedimentos diferentes de leitura, porque com certeza ele vai conseguir achar o gênero que ele gosta. Então, ela dá aqui, nessa pequena fala, ela mostra, inclusive, né, os tipos de sequências de modalidades organizativas. Então, o que, que ela indica aqui? Bem no finalzinho da fala dela, está assim, ó. Podendo constituir-se como atividades habituais ou ocasionais, sequências didáticas de atividades e projetos. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? E aí,
Nesse projeto, nós temos a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, e sempre tem um produto final. Nas atividades habituais, o professor pode escolher um dia da semana para ler um texto que chamou a atenção, alguma coisa relacionada à atualidade. Tem as sequências de atividades, que nós já temos conhecimento com material Aprender Sempre, e nós temos também as atividades independentes, que é de acordo com a rotina da sala de aula. E agora, gente, com o ensino remoto, é muito mais importante vocês se debruçarem nesses diferentes procedimentos para articulá-los no dia a dia, no planejamento. Porque lembrem-se, o planejamento neste momento de ensino híbrido é fundamental para que vocês possam verificar aquilo que está dando certo e o que precisa ser corrigido, certo? Passo a palavra para você, Vitor. Perfeito, Cris. Eu queria só resgatar aqui, Cris, que a Kátia Bracklin é uma autora que dialoga diretamente com os nossos pensamentos e com a prática do cotidiano escolar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Kátia Bracklin, ela inclusive, aplicou nas aulas, também em escolas estaduais, tudo o que ela estudou. Então, não é simplesmente uma teórica, é de fato teórica, no sentido de ter escrito e estudado exatamente tudo isso, mas ela aplicou, né? Ou seja, o efeito da aplicabilidade disso que ela realizou é que surtiu o efeito desse estudo e que, inclusive, dialoga diretamente com a nossa prática didática, né? E aí, cabe uma questão muito importante, de repente, e aí, professores, fiquem à vontade para registrar aí no chat, caso sintam-se à vontade para tal. E qual modalidade didática você conhece e que pode favorecer o ensino de leitura? Né? Esse é um momento que a gente deixa em aberto a questão, justamente para que você se posicione. Né? Que tipo de modalidade didática você utiliza com frequência e que isso, literalmente, favorece o ensino de leitura? Né? Essa é a ideia. Pensar nas possibilidades em que eu utilizo hoje na minha sala de aula, né, seja ela presencial, seja ela no remoto, né, mas quais são as modalidades que eu já utilizo e quais são, de fato, as vantagens para o ensino de leitura. Reitero aqui que a clareza e a necessidade é entender a intencionalidade da minha didática, é a intencionalidade da modalidade escolhida. Ou seja, não adianta eu pensar numa modalidade excelente, só que ela não tem a prática, né? Só que ela não estabelece ali, de maneira muito clara, aquilo que necessariamente eu preciso. Ou seja, professor, antes de aplicar uma modalidade didática, você precisa entender a intencionalidade dela, né? Porque aí o foco é um pouco mais específico. Perfeito, Vitor, isso mesmo. E aí, a gente vai... Eu estou vendo, eu acredito que a Sandra deve estar acompanhando o chat, e de fato eles já foram colocando, eu vi podcast, vi algumas participações aqui, excelente. A primeira coisa é entender qual modalidade é mais apropriada. Eu acho que seu microfone está ligado, Nunes. Qual modalidade é a mais apropriada e qual é a intencionalidade? Ou seja, o que eu pretendo em relação à escolha da modalidade didática. A Kátia Bracklin, em seu estudo, estabeleceu aí algumas dessas modalidades, né? E eu farei uma leitura muito rápida delas, até porque nós vamos tentar apresentá-las, ou pelo menos as principais, mais adiante, tá? Então, ela aponta aí a leitura pontual, né, que é uma leitura mais específica, mais criteriosa, a leitura colaborativa ou compartilhada, uma das mais utilizadas e frequentes nas nossas práticas didáticas, leitura programada, leitura em voz alta feita pelo professor, daqui a pouco saberemos o porquê que é tão importante esse tipo de leitura, atividades sequenciadas de leitura e de estudo de determinado tema, roda de leitura, né, ou roda de conversa. Em seguida, leitura em voz alta, leitura de escolha pessoal, leitura individual com questões para interpretação escrita, diário pessoal de leitura e diário de estudos. São excelentes essas, Nunes? Você utiliza muito? Utilizava bastante?
Sim, e quando eu vou trabalhar com os professores também eu penso. É que neste momento que nós estamos online, dificulta um pouco, mas quem já veio em OTs que nós fizemos presenciais, que eu não vejo a hora disso acontecer novamente, nós trabalhamos sim com diferentes modalidades de leitura. Porque isso também desperta algo diferente no aluno, né? A gente tem que ir de encontro, nós temos que despertar. Nós temos que motivar os alunos a gostarem, a ter o hábito da leitura, que é extremamente importante. Vitor, por favor, você pode passar? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da leitura do professor, a importância. Tem as duas questões. Então, pode colocar as duas questões, depois eu falo. Então, aqui, ó, a partir da nossa apresentação, né, a Kátia Bracklin aí, ela pontuou literalmente quais são as modalidades didáticas que são as mais utilizadas e as mais frequentes, né, na nossa prática didática. Então, pensando nisso, é importante, professor, que você estabeleça nesse contato, né, nesse nosso contato, nesse nosso diálogo aqui, via internet, via computador, quais são as modalidades didáticas que você utiliza com mais frequência, ou conhece de fato, e como, né, ou na verdade, o que se pode ensinar e aprender sobre leitura usando essa modalidade didática. Então, das modalidades que foram apresentadas, professor, quais delas, né, você conhece e utiliza com frequência, e como essa modalidade tem sido favorável para o ensino da leitura, né? Para a aprendizagem e o ensino de leitura. É importante ter esse registro, porque assim a gente trabalha de maneira muito específica qual é a intencionalidade da didática escolhida. Né? É justamente isso, quando a gente insiste em falar sobre intencionalidade, é justamente por isso, para entender em que ponto nós estamos e onde nós vamos chegar em relação à aplicabilidade daquela modalidade. Então, Vitor, Pois não. eu já atropelei um pouquinho você, né? Que eu já queria falar sobre o professor. Eu só queria pontuar algumas coisas, porque nós já estamos aqui a 11h03, faltam somente 12 minutos, né? Para nós terminarmos. Vejam como a hora passa muito rápida. E eu queria falar a questão do nosso passo a passo. Então, vejam, nessa formação aqui, nós falamos da importância da leitura, falamos do diagnóstico, então vocês precisam conhecer o aluno, o planejamento dentro da intencionalidade, transformar a leitura, que é uma prática social, num objeto de estudo e com que tenha sentido para o aluno. Então, nós temos aí algumas palavrinhas mágicas que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Diagnóstico, a intencionalidade dentro do nosso planejamento, o objeto de estudo, que é o que nós estamos trabalhando, mas com sentido para o nosso aluno. Nós temos que ter esse olhar e refletir, por isso os registros são tão importantes. E a gente precisa proporcionar diversidades de estratégias, de procedimentos, para que o meu aluno se adeque ao que ele mais tem interesse, ou seja, aquilo que ele tem mais afinidade, não é nem se adequar ao que ele mais deseja, mas aquele que ele tem mais afinidade, certo? Eu passo a palavra para você, então, Vitor. Eu acho que o compartilhamento de tela sumiu, Nunes. Deixa eu tentar colocá-la novamente. Só que para a gente não perder o nosso tempo... Eu posso ir falando sobre a importância do professor ler em sala de aula? Então, a leitura do professor com um texto um pouco mais elaborado é muito importante. Porque neste momento que o professor está lendo em sala de aula, ele vai mostrar a entonação, ele vai poder fazer inferências com o aluno. Isso eu sei que vocês fazem maravilhosamente bem. Sei que a rede tem professores maravilhosos. Sei que vocês falam sobre curiosidades do autor, curiosidades do que acontecia na época, porque é muito importante. Sobre o título. Então, no texto, nós temos o título, o texto, aquela parte de baixo, de quando que o texto foi escrito, por que aconteceu isso. São essas perguntas
né, essas capacidades de leitura, que tanto a Roxane Rojo diz também, são importantes para aguçar, para desenvolver no aluno o interesse pela leitura. É óbvio que o aluno tem que estar motivado, é óbvio que o texto tem que fazer sentido para ele, mas essas pontuações que o professor faz durante a aula é muito importante, é de extrema importância. E como eu comentei aqui com o Vitor, pela experiência que nós temos, uma aula de leitura num texto, muitas vezes toma aí todo o tempo, 45 minutos, ou até a outra aula, mas são momentos riquíssimos que eu tenho certeza que o nosso aluno gosta e muito desse tipo de aula, porque o professor é modelo para ele, o professor é exemplo para ele. Isso tudo reflete a intencionalidade, Cris Nunes. Acho que a ideia é justamente essa, resgatar qual é a intencionalidade da nossa modalidade escolhida. Eu estou tentando colocar novamente o nosso PPT aqui, mas o que a gente vai falar? É importante, eu vou resgatar aqui quais são as expectativas que a gente tem. Então, existe a expectativa de que o aluno saia dos anos iniciais dominando, né, pelo menos a leitura, e que ele saiba, né, ter autonomia para escolher também aquilo que ele quer ler. Né, que ele esteja no ensino, nos anos finais, que ele entre nos anos finais e saia dos anos finais, também com essa autonomia, e que essa autonomia se concretize no ensino médio. É isso, Nunes? Isso mesmo. É essa autonomia que eu estava também conversando com o Vitor, né? E por isso também é muito importante o trabalho de parceria na escola. Aproveitem os momentos de desdobramento que vocês têm na escola para discutir com o seu parceiro de área, tá? A questão das aprendizagens dos alunos, como que ele está até se comportando nesse momento de ensino híbrido, né? Que vocês têm, eles já começamos há pouco tempo o presencial e o remoto ao mesmo tempo. Por quê? Nós temos lá diferentes disciplinas, como o Inova, que nós temos a tecnologia, nós temos aí o projeto de vida. De repente um aluno fala, eu não gosto de ler tal coisa, mas você vai falar, olha, você quer ser advogado, engenheiro, médico, você vai precisar se apropriar da leitura, do hábito da leitura, de procedimentos de leitura. Então, nós esperamos que o aluno, no ano inicial, né, nos anos iniciais, ele saia, ele chegue para nós no sexto ano, compreendendo de forma autônoma, como o Vitor disse, textos literários de diferentes gêneros. É necessário esse contato com os diferentes gêneros. Nos anos finais, ele tem que aprofundar essa leitura dos diferentes gêneros e essa autonomia ser mais desenvolvida, porque quando ele vai chegar no ensino médio, ele vai fazendo análise literária. Então, ele precisa desse percurso. E quando nós analisamos o currículo paulista, que tem o foco da leitura, né, dentro do seu eixo, um dos seus eixos, a gente verifica que há essa progressão, não há buracos, e o nosso currículo é espiral. Então, ele tem aí 4 anos conosco para ir desenvolvendo essas habilidades, para chegar no primeiro ensino médio um pouco mais maduro na questão da leitura e da interpretação de texto. Passo a palavra, Vitor, para você. Muito bem. Então, é importante a gente lembrar que justamente a gente tem uma intencionalidade também no ensino inicial, né, no ensino fundamental 2, no ensino médio, ou seja, uma progressão do processo de autonomia da leitura, tá? E aqui, agora nós vamos colocar de maneira mais pontual o porquê de algumas modalidades didáticas de leitura, né? Por exemplo, qual é a necessidade da leitura em voz alta pelo professor? Você quer falar antes, Nunes? Pode falar, Vitor, porque eu já comentei um pouco, né, sobre isso. Perfeito. Eu acho que a gente poderia ir. Aí eu falei sobre os critérios de escolha, sobre se os estudantes têm influência ou não, né?
possibilitar o contato com textos diferentes, isso eu já falei, do modeliza comportamentos, da dicção, entonação, dramatização. Eu acho que daria para a gente já ir para o próximo, que fala Da leitura colaborativa. Que eu dei uma pincelada também, mas aí, que eu falei um pouquinho da Roxane Rojo, né? Mas fica à vontade. Eu acho que você está muito acelerada, Cris Nunes, porque você está achando que nós vamos terminar às 11h15 e o nosso horário é até 11h30. Então, vamos lá, ó. Deixa eu resgatar aqui. Então, só para a gente fechar com muita clareza, a leitura em voz alta pelo professor é justamente a ideia de exemplificar. Não é? O aluno, quando escuta o professor lendo de maneira pausada, respeitando inclusive as pontuações, a entonação, né? Isso possibilita que o aluno entenda como é necessário respeitar todas as intencionalidades do texto para que ele também consiga fazer uma leitura e ser fluente na leitura, para que isso também possibilita um entendimento mais claro e objetivo da sua leitura. Então, o professor, quando lê muito bem, quando lê atentamente, utilizando entonação, respeitando pontuação, isso possibilita que o aluno também utilize isso com muita clareza. A leitura colaborativa nada mais é do que uma leitura generosa, né? E generosa em todos os sentidos, em respeitar o outro lendo, mas ao mesmo tempo levando em consideração um olhar amplo, né? Porque a leitura colaborativa, ela exige, além do objeto de estudo, ou seja, do texto que está sendo analisado, que você também faça inferências, que você também trace aí comparações, crie hipóteses, faça checagem. Então, é uma leitura colaborativa no sentido de que todos os frames, né, todas as possibilidades para a interpretação daquele texto são extremamente favoráveis. Isso auxilia, inclusive, na possibilidade de uma possível comparação literária, que é o que a gente almeja, por exemplo, que o nosso aluno seja capaz de fazer uma comparação literária, né, estabelecer uma conversa entre dois autores e dois textos distintos ou de tipologias diferentes. Essa é a nossa real intenção, né? Além de possibilitar, claro, a apropriação das estratégias utilizadas pelos colegas. Nós temos atividades sequenciadas de leitura e estudos de determinado tema. E para que serve isso, né? Quando a gente fala que nós estamos delimitando o nosso tema, né, possibilitando que ele seja um tema específico de estudo, isso ajuda, inclusive, na possibilidade do aluno estar mais focado em relação ao que ele vai aprender. Estudo determinado de tema por meio de sequência de atividades, prevê uma leitura de texto com grau crescente, ampliando e aprofundando informações. Ou seja, eu não tenho um limite específico, ou melhor, perdão, eu tenho um tema específico, um limite temático, mas isso também me possibilita ampliar e aprofundar aquele tema. Então, eu não fico no superficial, eu vou além daquilo que eu inicialmente me propus a estudar ou a ler. Favorece o uso de procedimentos, como grifar, anotar, sintetizar, criar aqueles resumos, né, e fazer aqueles mapas mentais que são extremamente interessantes e favoráveis para um processo de aprendizagem. Estou falando alguma bobagem, Cris Nunes? Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige. Aqui eu gostaria de dar um pouquinho de pitaco. Aqui nessa parte, vocês podem, eu vou lá com o material Currículo em Ação, o material Aprender Sempre, vocês podem selecionar determinados textos para fazer esse trabalho que é do simples para o mais complexo, do micro para o macro, e ir acompanhando como esse aluno está desenvolvendo as atividades. E esse procedimento de estudo, gente, é muito bacana, que cada aluno ele vai verificar qual é a forma que ele mais se identifica, como eu já tinha dito antes, uns minutinhos antes, que nós temos lá grifar, anotar, sintetizar, esquematizar, para que ele consiga articular a leitura com a produção de texto. Se você quiser passar o próximo, Vitor, o próximo slide.
Só antes, Nunes, eu vou aqui tentar amenizar a aflição que muitos professores, muito provavelmente, devem estar pensando agora. Muitos. Devem estar pensando assim, Vitor, mas o meu aluno não lê, Vitor. O meu aluno não quer ler, Vitor. O meu aluno não lê. Aí eu vou dizer uma coisa, professor. Qual é a nossa função enquanto professor? Nós temos uma dicotomia que é crucial para o nosso trabalho. Oferecer e potencializar. Nós temos, na nossa função mais genuína possível, é oferecer as possibilidades, oferecer que o aluno conheça todas as modalidades, né? Apresentar as modalidades. Isso é extremamente importante. E na medida em que você apresenta, o aluno fica à vontade também para entender qual é a melhor maneira e qual é a melhor modalidade que ele utilizará para o seu processo de aprendizagem, né? E potencializar. Por que potencializar? Porque é justamente nesse momento que você identifica que o aluno também já entendeu qual é a melhor maneira, que você potencializa, tá? Então, nesse momento, a nossa preocupação não é o aluno ler ou não ler, mas que a gente possa, na nossa função, oferecer, apresentar as possibilidades e potencializar todas elas para que o aluno também se sinta à vontade para escolher. Vitor, deixa eu até colocar para você, a professora Maria Alves colocou uma ferramenta importante ligada às novas tecnologias, falando sobre o uso do podcast, né, para poder auxiliar os alunos nesse momento, já que de repente em algum momento eles podem ter esse pequeno entrave na leitura, utilizar o podcast como uma ferramenta de estímulo e também de uso das novas tecnologias. Professora Maria Alves. Muito bom, professora, obrigada. Eu pensei mesmo no podcast, nós já trabalhamos há muito tempo aqui, durante anos, dentro do projeto Mediação e Leitura, da transposição de textos, né, para o podcast, que pode ser uma telenovela, pode ser, de repente, uma notícia. Então, o podcast dá para trabalhar os diferentes gêneros e de uma forma que compartilhe muito rápido, né? Muito rápida, quer dizer. E é bacana isso, sim, do podcast. Muito obrigada pela contribuição, professora. Entender essas ferramentas tecnológicas a favor também do nosso processo de leitura, né? Eu acho que a professora foi muito assertiva, e o podcast, inclusive, está agora na crista da onda, né? Como dizem, né? Está muito assim em voga, né? Ou seja, está interessantíssimo, é uma ferramenta importantíssima e extremamente interessante para a aprendizagem e o processo da leitura observada, né, e bem ampliada. Eu estou tentando compartilhar novamente aqui, Nunes, porque saiu novamente o nosso PPT, tá? E algo que é interessante, né, porque quando o aluno vai produzir um áudio, tendo foco no podcast, nesse momento que a gente está conversando, ele vai escutar, ele vai ter que pensar no texto que ele vai gravar. Então, ele vai escrever, né? Ele não vai, de repente, falar somente. Ele vai pensar num roteirinho. Então, vejam, temos N habilidades que são desenvolvidas aí para ter um produto final, que é o podcast, que ele vai poder compartilhar nas redes sociais, com os amigos, e com certeza ele vai querer se desenvolver cada vez mais. Muito bacana essa dica. Eu gostaria de falar uma frase da Adélia Lenner, enquanto o Vitor está compartilhando a tela. Eu acredito que vocês conhecem, ele vai ficar invertido, né, para vocês. É o livro da Adélia Lenner, que inclusive a Bracklin estuda muito a Adélia Lenner, que é Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Na sala de leitura tem esse livro. É muito bacana esse livro aqui, eu indico a leitura dele, o estudo dele, para vocês se apropriarem das diferentes modalidades organizativas, tá? E a Adélia, ela diz o seguinte: fazer da escola um ambiente propício para a leitura é abrir para todas as portas dos mundos possíveis. É inaugurar um caminho que todos possam percorrer
para chegar a ser cidadãos da cultura escrita. Neste momento, nosso foco não é a escrita. Nosso objetivo é realmente trabalhar as modalidades de leitura para que o aluno consiga ter o hábito da leitura. Mas a escrita será uma consequência. Então, uma dica que eu vou dar para vocês, que eu presenciei muitas vezes a gente fica falando para o aluno, você precisa ler para escrever bem. Eu acredito que essa fala muitas vezes não dê resultados. Por quê? Porque ele não está a fim de escrever. Sabemos disso muitas vezes. Que isso vai ter que ser natural, vai ter que ser gradualmente, conforme ele vai tendo contato com os diferentes procedimentos. É óbvio que nós temos esse objetivo. Nós temos a intencionalidade que o aluno escreva bem, mas nós precisamos ir buscando caminhos que conduzam a esse objetivo ao aluno. Então, é importante que a gente consiga mostrar que a leitura vai abrir mundos diferentes para o nosso aluno. Eu não sei se o Vitor vai querer falar mais alguma coisa, Vitor. Eu acho que... Bom, é o seguinte, Nunes, a gente não conseguiu voltar a compartilhar aqui a nossa tela, mas de qualquer forma o PPT ele vai ser encaminhado para todos, então fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Nós havíamos parado exatamente no momento em que a gente falava de algumas sequências, de alguma modalidade didática e qual era a sua intenção, né? Para que ela servia. E nesse momento nós ficamos em questão aí com duas modalidades. A primeira, a atividade sequenciada de leitura e estudo de determinado tema. Isso possibilita, como a gente falou, o aprofundamento das informações, né? E em seguida também a leitura individual com questões para interpretação escrita. Essa também a gente utiliza com muita frequência, né? Quando a gente possibilita que o aluno leia alguma coisa e realiza em seguida o preenchimento de algumas questões mediante interpretação textual. Essa também é uma das modalidades muito utilizadas por toda a nossa rede, né? E por todas as nossas aulas aí de língua portuguesa, por exemplo. Agora, cabe deixar muito claro aqui que não são específicas para o componente língua portuguesa. Todas as modalidades de leitura servem para todos os componentes, para todas as matérias. Essa é a ideia, que esse seja um ATPC com foco também no auxílio desses outros componentes na função da leitura, né? Falamos também a respeito da roda de leitura ou conversa apreciativa, que favorece também a interação, a troca de ideias, né, o respeito com a ideia do outro. Isso é fundamental também e pode e deve ser desenvolvido nesse processo de compreensão de leitura e também de modalidade didática, de modalidade de leitura. É isso, Cris Nunes? Isso mesmo, Vitor. Confirmo com você, tá? E neste material que nós preparamos para vocês, a gente tem lá outras modalidades. Leitura compartilhada, leitura pontual, a roda de leitura. Há também a oportunidade que vocês com arte possam fazer uma leitura dramatizada, uma encenação. Foi falado do podcast, podemos fazer áudios, podemos montar vídeos, 1 minuto, por exemplo, pegar uma história e transformar em um filminho, uma história em quadrinhos. Então, a gente tem aí N, né, atividades que a gente consegue fazer dentro com os alunos e que eles interajam. É muito interessante fazer com que o aluno perceba que a leitura está junto com a prática social, que é algo que não dá para caminhar separado. Nós estamos num momento muito imediatista. Nós sabemos que os alunos, eles acabam postando aí nas redes sociais ou mesmo em grupos, né? Produções que, de repente, eles não tinham intencionalidade de falar algo de alguém, mas pelo fato de não ser ainda um escritor ou um leitor tão crítico, acabam cometendo
algumas situações que a gente acaba falando de fake news aí, que tanto está na moda aí, né, essa questão da fake news, infelizmente. Por isso é necessário esse olhar apurado do nosso aluno crítico, precisamos ter essas ferramentas, mostrar para ele a importância da leitura, para que ele seja também um produtor de um texto que está carregado de significados, que tem intencionalidade, e ele só vai compreender isso a partir do momento do que nós trabalhamos em sala de aula, a partir do momento dos procedimentos. Então, este momento é muito importante para nós aqui, porque a gente está refletindo sobre as ferramentas que temos, os procedimentos que poderemos utilizar no nosso planejamento e no executar das aulas também. Então, aí tem nosso recado, né? O meu recado para vocês é mostrar sempre para o aluno que a leitura é algo prazeroso, é algo que vai mostrar os possíveis mundos, como diz a Adélia Leme. Agora, de fato, como passa rápido, né, Cris Nunes? Olha o horário. Então, o que é importante a gente destacar? De fato, que foi uma TPC muito prazerosa, porque além de trabalhar com um tema que é extremamente importante, também possibilitou que a gente tivesse contato com outros autores e que nós revisitássemos alguns autores que tratassem especificamente de leitura. Eu espero que tenha sido tão prazeroso para vocês quanto foi tanto para a equipe de códigos e linguagens da diretoria para produzir essa TPC. Então, a gente entende que, mediante aí os percalços tecnológicos e que nós todos estamos sujeitos a isso, que tenha sido muito proveitoso para todos vocês. Sandra, tem alguma coisa no chat que a gente precisa dar alguma observada? Se tiver, fique à vontade. Quero agradecer muito a toda a equipe de Códigos e Linguagens pela produção da ATPC, assim como a minha parceira de componente, Cristiane Nunes. Eu que agradeço o momento de estarmos aqui, agradeço também toda a equipe, todo o apoio que nós tivemos, porque é um trabalho em equipe, precisamos um dos outros, e agradeço o apoio do Virtual também, meu parceiro aí de língua portuguesa, e o contato que nós estamos tendo com vocês, que é muito bacana ver a carinha de vocês na tela, nesse tempo que a gente está vivendo, né, tão diferente, e que a gente precisa encontrar momentos mesmo para que nossos encontros seja algo muito bacana para o nosso desenvolvimento profissional. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.